vamos falar aqui do sistema de hierarquia das organizações. Quem são, o que fazem, o que pensam e o que agem em cada nível da organização. Então, o sistema de hierarquia ele foi criado pela função organizar, que já foi tratado em vídeo anterior, onde nós falamos sobre as funções administrativas. E a função hierarquia e a hierarquia da organização está ligada à função organizar. Vimos que a função organizar é responsável por estruturar a organização, pela divisão do trabalho, responsável também por agrupar as atividades em órgãos e cargos, é responsável também por definir o sistema de coordenação e comunicação, responsável por criar sistema de departamentalização, que é a divisão horizontal, e a função organizar também define a estrutura organizacional. Então, dentro da definição da estrutura organizacional, nós temos aqui o sistema de hierarquia das organizações. Então, como você pode observar, eu tenho aqui uma pirâmide. Essa pirâmide, ela representa a estrutura organizacional. Então, no sistema hierárquico, nós temos lá o nível máximo da organização, o nível estratégico. Descendo um pouco mais, nós temos o nível tático. E, por fim, nós temos o nível operacional, que é composto pelo sistema operacional e execução. Lá no sistema estratégico, nós temos lá os presidentes, os CEOs da organização, que são os chefes executivos. No sistema tático, nós temos lá os gerentes. No sistema operacional, temos a supervisão e temos o nível da execução, que é onde as execuções rotineiras da organização acontecem. Bom, nós temos aqui o sistema hierárquico das organizações. Quem é responsável pelo nível estratégico? Nós temos os presidentes e os diretores. O nível estratégico, ele é um nível organizacional, relacionado à direção, ele é institucional. Ele abrange a organização como um todo, abrange a relação com o ambiente externo. Ele é orientado para longo prazo, ele é geral, é abrangente, ele é sistêmico. E ele é comandado por diretores, presidentes e CEOs. No nível tático, nós temos lá os gerentes e os chefes de departamento. É departamental, é gerencial, intermediário, abrange cada uma das unidades. Ele é composto por departamentos ou áreas. Ele também é composto por áreas funcionais, como marketing, financeiro, RH. E as decisões do nível tático são orientadas para o médio prazo. Descendo um pouco mais, nós temos ali o nível operacional, que são os supervisores. É um nível operacional, responsável pelas operações, pelas rotinas, pela supervisão. Abrange cada uma das tarefas e atividades a serem executadas. E tarefas são o menor elemento que compõe o trabalho. E as ações no nível operacional são ações orientadas para curto prazo. Já o nível de execução são os funcionários e operários, é o pessoal não administrativo. O que é discutido em cada nível da organização. Então nós temos ali o nível estratégico. O que o nível estratégico faz? Quais são as ações responsáveis pelo nível estratégico? O nível estratégico ele é responsável pelo clima da organização. Também é responsável pela cultura da organização. A cultura são um conjunto de valores, que uma organização tem. Ele é responsável também pelas estratégias da organização. É responsável também por mudança ambiental, mudança comportamental do meio externo. Ele também lida com os clientes, com os concorrentes. Já no nível tático, nós temos lá. E a função dele é interpretar as decisões tomadas no nível estratégico. Ele busca meios para que essas decisões sejam implementadas pelo nível operacional. No nível tático, ele vai interpretar todas as decisões que são enviadas, que são criadas pelo nível estratégico. Então ele vai interpretar isso e fazer com que o nível operacional execute essas ações. Lá no nível operacional, os administradores desse nível devem se preocupar em colocar em prática o que foi estabelecido pelo nível tático. Devem guiar e administrar os seus subordinados, os funcionários e operários, o chão de fábrica, para que executem as atividades e desempenhem suas funções de maneira eficiente. Descendo no nível da organização, nós vamos chegar no nível da execução. Ele executa de acordo com os planos estabelecidos, tanto estratégico
tático e operacional. Conforme você pode observar, é aqui nesse nível que as decisões são colocadas em práticas. É aqui nesse nível que as decisões são materializadas em ações. Então, todos os níveis hierárquicos: dirige, planeja, organiza. Temos aqui também o conceito da autoridade. A autoridade é alocada em posições da organização e não em pessoas. Tem muita gente que acha que a autoridade ela está alocada nas pessoas. Na verdade, a autoridade ela é alocada em uma posição, em um cargo. Os administradores têm autoridade devido às posições que ocupam. Então, por que os administradores têm autoridade? Eles estão ocupando um cargo o qual detém a autoridade. E, de forma óbvia, essa autoridade vai refletir na pessoa que está no cargo, uma vez que o cargo ele não é uma pessoa física. Outros administradores nas mesmas posições têm a mesma autoridade. Um outro detalhe da autoridade é que ele é aceita pelos subordinados. Os subordinados aceitam a autoridade dos superiores porque acreditam que eles têm um direito legítimo, transmitido pela organização, de dar ordem e esperar o seu cumprimento. Então, nós estamos falando aqui da legitimidade da autoridade, a acionalidade da autoridade. A autoridade ela vai ser aceita pelos subordinados porque eles acreditam na legitimidade da autoridade que foi concedida pela empresa. A autoridade flui abaixo por meio da hierarquia verticalizada. A autoridade flui do topo até a base da organização e as posições do topo têm mais autoridade que as posições da base. Então nós temos aqui a pirâmide hierárquica da organização e temos também a pirâmide da autoridade. Conforme você pode observar, nós temos ali o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Conforme você pode observar aqui nessa slide, o nível estratégico ele abrange a maior amplitude de autoridade. Como você vê o gráfico da pirâmide da autoridade, ele vai afunilando. Quanto mais vai descendo no nível da organização, menos será a autoridade. Então, lá no nível estratégico, a autoridade ela tem uma abrangência maior e total da organização. No nível tático, ela tem uma autoridade do nível tático para baixo. No nível operacional, tem uma autoridade abaixo do nível tático. Então, como você pode observar, eu tenho ali o ocupante do cargo. O ocupante do cargo ele tem responsabilidade para com o seu superior. O ocupante do cargo também ele tem autoridade sobre o seu subordinado. E a responsabilidade? A responsabilidade é o outro lado da moeda. Significa o dever de desempenhar a tarefa ou atividade para a qual a pessoa foi designada. O grau de autoridade é proporcional ao grau de responsabilidade assumida pela pessoa. Ou seja, conforme você pode observar no gráfico, quanto mais autoridade a pessoa tem, mais responsabilidade essa pessoa também assume. A responsabilidade provém da relação superior-subordinado e do fato de alguém ter autoridade para exigir determinadas tarefas de outra pessoa. É a relação contratual, pelo qual o subordinado concorda em executar certo serviço em troca de retribuições ou compensações monetárias. Já a autoridade emana do superior para o subordinado, enquanto a responsabilidade é a obrigação exigida do subordinado para realizar tais deveres. Por conseguinte, diz-se que a responsabilidade é delegada ao subordinado, embora, na realidade, se delega a autoridade, não somente a responsabilidade. Então, nós temos aqui a pirâmide da responsabilidade e a pirâmide hierárquica. Conforme você pode observar, quanto mais autoridade a pessoa tem, maior é a sua responsabilidade. Tudo bem, acabamos de falar aqui de uma parte da função administrativa organizada sobre o sistema hierárquico das organizações. Ele é composto pelo nível estratégico, diretores, presidente, nível tático, gerentes e chefes de departamento, nível operacional, pelos supervisores, e o nível execução, pelo pessoal não administrativo. Lembrando que o nível estratégico, tático e operacional é o nível administrativo e o nível de execução é o nível operacional. A partir do nosso conteúdo, curta, comente. Obrigado.